a gente responde tudo. Vai começar. Não, são perguntas pertinentes, por quê? Porque eu tô... Doutora Fernanda. Às vezes que eu tô fazendo aqui... Um exemplo. O pai é separado. Ok? Tem o filho nessa condição. Sim. O pai falece. Mas quando ele fez a separação com a mãe, já foi determinado lá na separação a pensão de 1/3 dos rendimentos dele, do pai. Sim. Para a mantença do filho. Quando o pai falece, o filho recebe integral ou somente 1/3? Pois é. Difícil Não, porque isso é caso comum. É caso fático, né? Fático, é do dia a dia. Talvez os nossos ouvintes estão nos ouvindo, né? Quiserem ligar aqui. Pois é. Acho que isso aí não... Tem mais ouvinte na linha, 1h17. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria. Ô Maria, você fala da Navec, né? Sim. Muito bem, você tem uma pergunta aí para a doutora Fernanda? Então, eu gostaria de saber, eu me aposentei em 2007. Aí depois, 2008, eu continuei contribuindo. Eu gostaria de saber se tem alguma correção. Doutora Fernanda. Vamos lá. Infelizmente não, porque o caso típico que ela está falando é a ação que nós conversamos até no outro programa, desaposentação. que é a desaposentação, que era ação para incluir as contribuições após a aposentadoria, somando esse tempo, essas contribuições vertidas e assim recalculando e aumentando o valor da aposentadoria. Porém, foi para o Supremo e o STF decidiu contrário a essa tese. Então, no caso da pergunta dela, infelizmente, hoje em dia não tem mais procedência essa ação. Embora eu seja adepta ao fundamento jurídico dela, ela não vem tendo êxito. E outro detalhe importante falar para qualquer tipo de revisão é que a revisão tem um prazo, qualquer revisão, tem um prazo de 10 anos após a concessão da aposentadoria. Tudo bem, aqui ela deu o exemplo da desaposentação, é outra coisa, mas vamos imaginar que fosse qualquer outra revisão. Nesse caso, 2007 teria vencido em 2017. Então, qualquer benefício para ser revisado tem um prazo decadencial de 10 anos da concessão. Passou 10 anos, não pode mais rever. Não pode mais. Maria, obrigado pela pergunta, viu, querida? De nada, obrigado, viu? Tchau. Tchau. Muito bem, eu também sou absolutamente contra esse julgamento da desaposentação, porque se o cidadão está trabalhando, aposentou, ok, e aí ele continua trabalhando, ele é obrigado a recolher o INSS. Ora, por que ele não tem o direito de rever e atualizar os valores? Agora, se ele não é mais obrigado a recolher, eu acho que ele também não seria, se ele não pode mais atualizar, ele não seria obrigado a recolher mais. Acho que isso deveria não ser mais compulsório. Você não tem mais obrigação de recolher INSS. Mas do jeito que a coisa está andando, Diego, eu creio que o governo vai cobrar INSS até dos aposentados. Até de quem já morreu. O negócio está feio. Vamos para o telefone, tem mais gente na linha querendo saber sobre a aposentadoria 1h19. Alô, boa tarde. Boa tarde. E quem fala? É a Sueli. Oi, Sueli, você fala de Santa Cecília, né? Exatamente. Pois não, Sueli? Eu gostaria de saber da doutora Fernanda o seguinte, eu estou com uma irmã, ela é contribuinte do CANI INSS. Ela está com 63 anos e agora descobriu que ela está com câncer na mama. Há possibilidade de requerer aposentadoria agora? Vamos lá. Ela está pagando uma aposentadoria por idade, precisaria hoje, atual, 60 anos e meio e 15 de contribuição, para ela preencher uma modalidade de aposentadoria definitiva. Certo? Eu acho que ela ainda não tem esses 15 de contribuição. Eu acho que a pergunta é referente em relação a um pedido de auxílio-doença ou benefício por incapacidade por conta da doença na mama. O que acontece? Para ter direito a um benefício por incapacidade, um exemplo, auxílio-doença, tem que comprovar que a incapacidade, não basta comprovar apenas a doença, mas sim que essa incapacidade é para o trabalho. Um exemplo, tem muitas pessoas que têm a doença, mas não são incapazes. O exemplo mais comum é a diabetes. Então, o câncer de mama precisaria comprovar que a pessoa não consegue trabalhar por conta disso. Se ela estiver debilitada, algum tipo de coisa. Isso. Agora, se for um câncer menos agressivo, que isso não tire a capacidade do trabalho, ela não vai preencher o requisito para o benefício por incapacidade. Quem determina é o perito, né? É o perito e os laudos médicos que ela tiver, a documentação de acordo com a gravidade da doença. Só estou explicando que
a doença por si só não dá o direito. O que dá o direito é o elo entre a incapacidade e a profissão da pessoa, a incapacidade para ela trabalhar, exercer o caso dela. Obrigado, viu, Sueli? Como devo proceder, doutora Fernanda? Procuro um advogado, marco uma perícia no INSS com um perito. Qual o procedimento que eu devo agir com ela agora? Tá, a senhora pode Porque fazer... ela tem vários problemas, não é só o câncer de mama. Entendi. Ela toma Gardenal desde os 10 anos de idade. Então, tem muitas consequências. Então, aí o caso já muda, porque aqui às vezes, uma única doença não incapacita, mas várias doenças e todo o quadro incapacita a pessoa. A primeira coisa é ter sempre uma boa documentação médica. Quanto mais documentos, melhor. E documentação atual. A documentação ela é considerada atual quando ela é menor do que 1 ano. Então, um documento de 2 anos para trás não é considerado atual. Sempre passar pelo médico e verificar toda a documentação. Nesse caso, o que eu sugeriria? Médicos, bulas de remédio, pode solicitar no INSS a perícia, e se o INSS negar, aí procura um advogado para verificar a possibilidade de uma eventual ação na justiça. Tá certo? Um abraço. Obrigado, Sueli. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. 1h22. Tem mais uma participação, Dom Juan? Tem mais uma antes do intervalo. 1h22. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Célia. Oi, Célia. Você tá falando de Piracicaba, é isso? Piracicaba, Vila Resende. Pois não, Célia? Eu queria uma informação. Eu tenho 27 anos de contribuição junto com o PPP. Eu tenho 59 anos, o ano que vem eu faço 60 anos, e eu queria saber se eu pego a lei velha ou eu vou ter que pagar um pedágio. Qual a idade que ela tem? 59? 59, 28 de contribuição, é isso? 27 de contribuição. 27. Tá, vamos lá. Estou pensando aqui todas as regras. Ela não pega o pedágio de 50%, porque precisaria ter pelo menos 28 anos. Ela vai pegar o pedágio de 100%. Duas regras que a senhora pode se encaixar. Vamos lá, a regra que vai entrar para a senhora. O pedágio de 100%, que é pagar tudo que falta. Então, se faltam 3 anos, seriam os 3 anos e mais os 3 anos para se aposentar. Isso se chama pedágio de 100%. E tem uma idade mínima, mas a idade mínima a senhora já preencheu. Certo, então nessa regra a senhora se encaixa, mas aí faltariam mais 6 anos. Ou a outra regra que também a senhora vai se encaixar, provavelmente, que seria a regra permanente da aposentadoria por idade, que a mulher hoje é 60 anos e meio, mas a senhora ainda não tem, e que vai subir até os 62 anos de idade e 15 de contribuição. Os 15 de contribuição a senhora já tem, aí faltaria apenas aguardar a idade. E verificar também uma outra possibilidade se vai se encaixar na regra de pontos, que atualmente está para a mulher em 87 pontos, somando o tempo de contribuição mais a idade. Essas são as do que ela falou, as 3 hipóteses que eu tentaria verificar se enquadraria para ela. As outras são muito distantes. Obrigado, viu, Célia? Obrigada a você. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Tem mais 2 participações por telefone, a gente vai atender as 2 antes do intervalo, para as pessoas não ficarem aguardando na linha. 1h25, 1h25. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Vamos para a próxima linha, 34044000, 1h25. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Josefa. Oi, Josefa, você fala do Abílio Pedro? Do Abílio Pedro, boa tarde aí para vocês, tá bom? Boa tarde, querida. Pode fazer sua pergunta. Então, Pedro, eu queria saber, eu tenho 62 anos, minha carteira tá branca, porque eu nunca trabalhei assim na cidade, empregada na cidade, mas eu trabalhei quase uns 27 anos só no rural. Então eu queria saber se eu tenho, né, o direito de, como eu trabalhei a minha parte da minha vida mais no rural, se eu tenho o direito de me aposentar por idade e por isso aí, que eu trabalhei só no rural. Não tenho nenhum registro na minha carteira. Muito bem. Vamos lá, a doutora Fernanda vai responder. Vamos, uma ótima pergunta. Esse caso que ela está falando para roça, tem 3 tipos de aposentadoria. A aposentadoria, que eu vou explicar o caso dela, a rural pura, a aposentadoria híbrida, quando envolve
tempo de roça mais urbano e aposentadoria por tempo de contribuição somando o período rural. O que ela está falando é o caso típico da aposentadoria rural. A mulher precisa ter uma idade de 55 anos e o homem 60, ou seja, 5 anos a menos, e 15 anos de tempo de roça. Ela me diz que tem ali o tempo de roça. O único detalhe dessa comprovação é o seguinte, a pessoa, para dar entrada na aposentadoria rural, ela tem que estar na roça, no campo, no período imediatamente anterior a dar entrada. Ela não pode, por exemplo, ter vindo para a cidade, ter um vínculo depois na cidade. Mas, pelo que ela falou, eu acho que não é o caso dela. Ela só trabalhou na roça. Ela pode até ter vindo, mas não houve registro desse trabalho, Isso. Né? E não pode o último vínculo dela ter sido na cidade. Se no período, nessa aposentadoria rural, no meio, ela pode, por exemplo, uma pessoa ter trabalhado na roça, veio para a cidade e voltou para o campo. Isso pode. E pela justiça, pela jurisprudência, eles dão um prazo, assim, normalmente, desse afastamento, vamos dizer, da pessoa ter ficado no campo até uns 3 anos. Não é algo definido, exato, sim, mas normalmente varia em torno disso. Então, a pessoa pode ter ido para a roça, para a cidade, mas tem que ter voltado para o campo. Sim. Se ela tiver ficado o último vínculo no campo, descaracterizaria. Sim, mas então, não é o caso dela. No caso dela, a Josefa, você trabalhou somente na roça, não tem nenhum registro na carteira, né? Agora lembra... Josefa? Alô, estou te ouvindo, Pedro. Ô, Josefa, você não tem nenhum registro de trabalho na cidade, na carteira de trabalho, né? Não tem, porque eu trabalhei, minha maior parte da minha vida foi no rural, na roça. Sim, aí, tá vendo, né? Rural ela pura, né? Isso. Agora, a documentação rural, a pessoa não basta ter apenas testemunha. Sempre que se falar de roça, precisa, com o que a justiça fala, o doutor Marco vai entender, que fala que é início de prova material. Precisa ter algum documento. Exemplos: certidão de casamento, nascimento, batismo, crisma. Lá vai constar a profissão lavrador, o documento da terra, ITR, INCRA, DIAC, enfim, N tipo de documentos que comprova que a pessoa morava na terra. E na terra não precisa ser, pode ser tanto no nome da pessoa, da própria pessoa que morou lá e trabalhou na fazenda, no local, ou no nome do grupo familiar. Por exemplo, mora dentro do grupo pai, a mãe, os irmãos e a filha. Pode ser no nome da pessoa que está requerendo, como pode ser no nome do pai, do irmão. Esses documentos de terceiros que trabalhavam junto da mesma família, compunham o mesmo grupo familiar, também servem como documento rural. Então, a Josefa pode procurar tanto o documento do nome dela, quanto se ela morava junto com a família dela, tinha um regime de subsistência, procurar documentos no nome dos familiares dela, correspondente ao período que ela falou. Ela procurou advogado então, monta esse processo. Diego, eu tenho meus documentos, tudo é de lavrador, né, de agricultor, tenho minha carteira, os meus documentos, tenho o papel da terra que eu trabalhei, entendeu? O INCRA, tudo certinho eu tenho. Só falta dar entrada, né? Aí por isso que eu quero saber se eu tenho o direito. Isso. Você cumprir a idade, os 55 anos e os 15 anos de tempo trabalhado na roça, sim. Tem 62, ô Josefa, é isso? Eu tenho 62 e trabalhei 27 na roça. Só que ela vai ter que cumprir o requisito do último trabalho rural imediatamente anterior ao requerimento. Se ela fizer o requerimento hoje, ela já não está mais na roça. Só que tem que jogar a idade dela quando ela completou 55 anos e ver se ela ainda estava trabalhando próxima à saída dela do campo. Sim. Mas hoje eu estou com 62. Também conta a idade também, né? Isso, a idade a senhora já tem. Ô, Josefa, aparentemente sim. Obrigado pela participação. Qualquer coisa depois, a doutora Fernanda fala com você fora do ar. Tá bom, querida? Tá bom, então. Obrigado, viu? Obrigado. 1h30, a gente vai para o intervalo.